pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Luciano Salles. Então, nós iremos dar início a uma série de estudos dividido em 6 unidades temáticas da disciplina denominada Imaginologia e Diagnóstico por Imagem. Dessa vez estarei direcionando estas temáticas para os biomédicos, e a imaginologia é uma área bem grande, no qual congrega diversas modalidades de diagnóstico por imagem, no qual se faz necessário o entendimento de cada modalidade e principalmente no que se refere ao uso das radiações ionizantes para justamente produzir imagens médicas. E o biomédico, para atuar nessa área, necessita então ter conhecimento sobre radioproteção, sobre radiobiologia, sobre as radiações ionizantes e, por si, então, os protocolos para a realização dos exames que envolvem aí o uso da radiação ionizante. Para iniciarmos, vamos entender o que se trata e o que é a radiação. A radiação é tudo que se propaga em linha reta, em forma de energia, e ela é dividida em ionizante e não ionizante. A ionizante é quando a energia é suficientemente alta para arrancar elétrons dos átomos, e por hora a não ionizante já não vai ter essa energia suficiente. Então o efeito da ionizante é justamente fazer essa ionização, arrancar esses elétrons dos átomos, e da não ionizante calor, enfim, que vai resultar aí na biologia. Infelizmente, a maioria dos exames que se gera imagem emprega radiação ionizante, e uma delas é a radiação X, que foi descoberta em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, lá justamente em uma universidade, no seu laboratório de física. E essa radiação ela é artificial, ela é altamente ionizante, ela é produzida por uma ampola. Essa radiação interage com a matéria, no caso ali o corpo ou a estrutura do paciente, e aí é gerada uma imagem a partir dessa interação. Existe todo um arsenal tecnológico por trás disso para que essa mágica aconteça. E as imagens por si só, elas vão revelar o que está acontecendo e o que há dentro do corpo do paciente, possibilitando aí o diagnóstico por imagem e, consequentemente, associado a outros métodos de diagnóstico, como laboratoriais, exame físico, clínico, enfim, fechar um dossiê aí, um diagnóstico do que aquele paciente tem, e aí esse paciente recebeu o devido tratamento. É oportuno também, nessa primeira unidade temática, que ela é bem introdutória, só para que vocês entendam, é que quando essa radiação interage com a matéria, vai acontecer justamente o que nós chamamos de atenuação dessa radiação X. E isso vem acontecer em todas as modalidades que vêm usar basicamente a radiação X. Então o raio-x vai atravessar o tecido e vai atenuar ali, absorver essa energia, e ali a gente vai ter no final basicamente essa imagem. Existe um termo chamado densidade contraste. Todo tecido tem uma determinada densidade, e a partir dessa densidade também é que nós vamos ter ali a silhueta ou o desenho ali das estruturas basicamente do interior do corpo, e algumas vão absorver mais radiação e elas vão tonalizar na imagem tons claros, e outras não vão absorver tanta radiação e elas vão tonalizar na imagem tons mais escuros. Os efeitos biológicos, eles são estudados em uma área chamada radiobiologia, e aí eu vou explicar para vocês que uma radiação, ela vai ocasionar efeitos sim na biologia, como a gente já viu da ionizante e também da não ionizante. Mas dentro da radiobiologia, nós vamos basicamente classificar esses efeitos em 2 grandes grupos. Os efeitos determinísticos, que eles são os não estocásticos, ele ocorre apenas acima de um limiar de dose. A gravidade desse efeito aumenta com o aumento da dose também,
E os exemplos que nós vamos ter desse efeito determinístico são as queimaduras na pele, a catarata, e são raros em exames de rotina. E o outro, basicamente, são os efeitos estocásticos, que eles não possuem um limiar de dose, ou seja, qualquer dose, por menor que seja, tem chance de ocorrência desse dano. A probabilidade da ocorrência aumenta também com o aumento da dose. E aí nós vamos ter os exemplos de indução do câncer e os efeitos hereditários. E a principal preocupação, basicamente, para a questão desse efeito é justamente que a gente tem uma radioproteção, ou seja, a proteção aí do indivíduo da biologia para que esse efeito basicamente não aconteça. E aonde entra o biomédico? Então a gente vai para uma função. O biomédico, ao definir o protocolo para aquisição desses exames por imagem, ele deve sempre ajustar aí, no caso, o MA, o KV e o tempo, que são os fatores técnicos de exposição, e também tendo ali um controle direto sobre a dose de radiação administrada no paciente. E, portanto, ele cumprindo esse esquisito aí, o risco ele é basicamente otimizado, tá? Falando um pouco desses riscos, e já que já foi mencionado que a radioproteção é importante, nós vamos adentrar agora, ainda em fundamento, um pouco sobre a radioproteção. E o que vem ser a radioproteção? A radioproteção é um conjunto de regras, de medidas, de deveres que vem visar proteger o homem, o meio ambiente contra os efeitos nocivos dessas radiações ionizantes. E existe um princípio master que é chamado princípio ALARA, que significa basicamente tão baixo quanto razoavelmente execuível, que ele é justamente esse princípio ali que vai nortear tudo que está relacionado basicamente à radioproteção. E todas as legislações que existem no Brasil e no mundo se embasam justamente nesse princípio aí denominado ALARA, tá? Deste princípio, é importante compreender que existem 3 outros princípios, que é a otimização, justificação e limitação de dose. Justificação: todo exame tem que ser realizado mediante uma justificativa. Um paciente vai ao médico, o médico examina, verifica que ele está com um determinado sinal ou sintoma, e aquilo ali já é justificativa para ele solicitar um exame de imagem. Otimização é já a gente no trabalho, tudo que a gente puder fazer para otimizar a dose, a gente vai ter que aplicar, tipo, trabalhar parâmetros de KB, MAS, tempo, enfim, é muito importante. E também nós vamos ter limitação de dose. A limitação de dose, a gente entende que o nosso sistema ele é complexo, ele é formado por inúmeros órgãos e tem órgãos que são mais sensíveis que os outros. Por exemplo, gônadas é muito sensível, tireoide também, cristalino também. Então são áreas que precisam de determinada atenção e precisam de proteção justamente para que a gente não tenha aí um efeito indesejável, né? E com relação, por exemplo, também à radioproteção, nós vamos ter os 3 fatores, que é tempo, blindagem e distância. Quanto mais blindagem, melhor. Quanto mais distante da fonte de radiação, é melhor também. E o tempo, quanto menor o tempo a gente estiver em contato com a radiação, também vai ser melhor. E aí isso também tem que ser aplicado no cotidiano do profissional ali, no atendimento do paciente, enfim. Existe também o que nós chamamos de monitoramento de dose. Todo profissional que vai atuar em setor radiológico precisa usar dosímetro. E esse dosímetro é justamente para fazer a monitoração do profissional. Esse dosímetro ele tem ali uma determinada tecnologia termoluminescente, e que quando basicamente essa tecnologia se passa em um leitor, se faz basicamente a percepção de quanto que aquele indivíduo ele recebeu em determinado tempo, um mês, por exemplo, né? Então, assim, eu costumo dizer que estou há muito tempo na rádio, eu sou monitorado diariamente dentro do setor radiológico e, particularmente, meus dosímetros nunca vieram alterados, tá? Então, isso aí chama-se dosimetria e o dispositivo é o dosímetro. É importante também dizer que em alguns exames se faz necessário administrar no paciente
uma substância no qual nós chamamos meio de contraste. Esse meio de contraste ele vai servir para aumentar a densidade de uma determinada área e assim essa área ser melhor evidenciada, evidenciando no quesito da anatomia, da patologia e assim por diante. E dentro dos meios de contraste, nós vamos ter os tipos, os contrastes baritados, os contrastes iodados, os contrastes basicamente à base de gadolínio. Exemplo, o contraste da ressonância magnética é o gadolínio, da tomografia é o iodo, e quando a gente fala de bário, a gente pode aplicar ali, por exemplo, para a parte de raio-x, enfim. Então, são esses três aí que eles são basicamente utilizados aí a depender da justificativa. E qual que é justamente a atribuição do biomédico com o contraste? Então, o biomédico habilitado a administrar os meios de contraste, ele é um profissional muito responsável. Ele vai ter que realizar a anamnese do paciente para identificação de possíveis contraindicações, alergias, função renal comprometida, entre outras, enfim, e preparar a dosagem correta do contraste que será administrado no paciente. Além disso, monitorar esse paciente durante a infusão e reconhecer os sinais de reações adversas, desde náuseas leves até choques anafiláticos graves. Então, quando a gente fala de reações adversas, é porque são substâncias químicas que, ao serem administradas no corpo do paciente, esses pacientes poderão ter reações. Essas reações elas podem ser leves, moderadas ou graves. Uma leve é um gosto metálico na boca, às vezes uma náusea. Uma moderada aí, por exemplo, a pessoa tem uma urticária, e uma grave, uma edema de glótia, uma perda de consciência, convulsão e até mesmo, basicamente, aí um óbito, tá? Então, assim, vejamos que vocês, enquanto biomédicos, têm um papel importante dentro do que se refere à imaginologia e o diagnóstico por imagem. Fechamos agora essa parte mais introdutória, mais fundamental da imaginologia. Eu aguardo vocês na próxima unidade, onde nós já iremos falar de um exame específico que envolve a imaginologia.